Trabalhos estressantes podem ser perigosos, porque a preocupação constante afeta diretamente a saúde física e mental. Quando uma pessoa vive sob pressão contínua, especialmente em ambientes profissionais exigentes, o corpo passa a reagir como se estivesse sempre em estado de alerta. Esse estado prolongado de tensão enfraquece o sistema imunológico, altera o funcionamento hormonal e sobrecarrega órgãos vitais como o coração. A mente, por sua vez, entra em um ciclo de ansiedade contínua, onde pequenos problemas parecem enormes e o descanso nunca é completo. Com o tempo, essa combinação de estresse e preocupação excessiva deixa de ser apenas um desconforto emocional e passa a se manifestar como doenças reais, mostrando que ignorar os sinais do estresse no trabalho pode ter consequências sérias para a saúde e para a qualidade de vida. A preocupação excessiva não afeta apenas a mente, ela adoece o corpo, porque mente e corpo estão profundamente conectados. Quando uma pessoa permanece por longos períodos dominada por frustrações, medos e ansiedades, o organismo responde a esses estados emocionais como se estivesse sob ameaça constante. Essa tensão contínua pode desencadear dores físicas, inflamações e o agravamento de doenças já existentes. Médicos e estudiosos há décadas observam que uma grande parte dos problemas que levam pessoas aos hospitais tem origem psicoemocional, resultado direto de preocupações, estresse e sentimentos de desespero. Isso mostra que o pensamento negativo constante não fica restrito à cabeça, ele se transforma em sintomas físicos reais, provando que cuidar da mente é também uma forma essencial de proteger o corpo. Os empregos de alta pressão tendem a gerar muito mais doenças do que trabalhos mais tranquilos, porque mantêm o indivíduo em níveis elevados de estresse por longos períodos. A cobrança constante por resultados, o medo de errar, prazos apertados e a sensação de responsabilidade excessiva fazem com que o corpo nunca entre em um verdadeiro estado de descanso. Estudos mostram que profissionais que ocupam cargos de grande responsabilidade sofrem com muito mais frequência de problemas cardíacos, pressão alta e úlceras estomacais. Em algumas pesquisas, executivos e médicos apresentaram índices de doenças graves muito superiores aos de trabalhadores que atuam em atividades menos estressantes. Isso deixa claro que, quando o trabalho se torna uma fonte constante de preocupação, ele deixa de ser apenas um meio de sustento e passa a representar um risco real à saúde. Grande parte das preocupações nasce da confusão e da falta de clareza sobre os problemas que enfrentamos. Quando não entendemos exatamente o que está acontecendo, a mente começa a criar cenários exagerados, aumentando o medo e a ansiedade. Poucas pessoas param para analisar com calma os fatos da situação que as está preocupando, e é justamente essa ausência de análise que alimenta o sofrimento emocional. A confusão faz com que o problema pareça maior e mais ameaçador do que realmente é. Ao buscar identificar a raiz da preocupação e compreender com clareza o que está em jogo, a sensação de desespero diminui, pois aquilo que antes parecia incontrolável passa a ter forma, limites e possibilidades de solução. Uma forma eficaz de lidar com qualquer preocupação é aplicar uma análise simples em 3 etapas, capaz de transformar medo em ação consciente. O primeiro passo é identificar com clareza o que exatamente está causando a preocupação, colocando o problema de forma objetiva, sem exageros ou suposições. O segundo passo é analisar os fatos e compreender a situação, listando todas as alternativas possíveis e as consequências de cada uma delas. Esse processo traz racionalidade para um estado emocional que antes era dominado pelo medo. Por fim, o terceiro passo é tomar uma decisão clara sobre o que fazer e agir de acordo com essa escolha. Quando a pessoa segue esse método, a preocupação perde força, pois deixa de ser um peso indefinido e passa a ser um problema concreto, enfrentado com lógica e atitude. Depois de tomar uma decisão sobre como lidar com uma preocupação, é fundamental seguir em frente e não olhar para trás. Muitas pessoas sofrem não pelo problema em si, mas por ficarem constantemente revisitando a decisão que já tomaram, imaginando cenários alternativos e se perguntando se escolheram o caminho certo. Esse hábito cria uma nova fonte de ansiedade, pois cada dúvida gera outras dúvidas em cadeia, anulando todo o esforço feito na análise inicial. Quando a decisão é tomada com base nos fatos, o melhor a fazer é agir com firmeza e descartar o medo do "e se?". Manter-se fiel à escolha feita traz paz mental e evita que a mente volte ao estado de insegurança que alimenta a preocupação. Viver no presente é uma das maneiras mais poderosas de reduzir a preocupação, pois a maior parte da ansiedade vem de pensamentos sobre o passado ou de ilusões sobre o futuro.
Quando a mente fica presa ao que já aconteceu, surgem arrependimentos inúteis. Quando se projeta excessivamente no amanhã, surgem medos que muitas vezes nunca se concretizam. Ao concentrar a atenção no momento atual, a pessoa direciona sua energia para aquilo que realmente pode controlar. O presente é o único tempo em que ações podem ser realizadas de forma eficaz, e é justamente ele que constrói o futuro. Ao aprender a viver um dia de cada vez, sem carregar o peso do ontem ou a angústia do amanhã, a vida se torna mais leve, produtiva e significativa. Aceitar o pior cenário possível é uma estratégia poderosa para enfraquecer a preocupação, porque o medo perde força quando é encarado de frente. Quando a pessoa se pergunta qual é a pior coisa que pode acontecer e realmente aceita essa possibilidade, a mente deixa de criar fantasias ainda mais assustadoras. Muitas vezes, ao analisar o pior desfecho, percebe-se que ele não é tão insuportável quanto parecia inicialmente, ou que ainda existem caminhos para seguir mesmo diante dele. Essa aceitação traz um alívio imediato, pois reduz a tensão emocional e devolve o senso de controle. A partir desse ponto, com a mente mais calma, torna-se muito mais fácil direcionar esforços para melhorar a situação, em vez de gastar energia apenas temendo o que pode dar errado. Para evitar que as preocupações consumam toda a sua energia, é essencial estabelecer limites claros para aquilo que merece ou não a sua atenção. Muitas pessoas têm a tendência de reviver mentalmente problemas, ressentimentos e situações negativas, muito além do necessário, como se isso pudesse mudar o passado ou controlar o comportamento dos outros. No entanto, esse hábito apenas prolonga o sofrimento e o estresse. Ao decidir conscientemente até que ponto vale a pena se preocupar com algo, você impede que pequenos problemas se transformem em fontes constantes de angústia. Colocar um limite nas preocupações é como encerrar um ciclo emocional no momento certo, preservando sua paz mental e evitando o desgaste desnecessário. Concentrar-se nos aspectos positivos da vida e agir como uma pessoa feliz pode transformar profundamente o estado emocional, mesmo em momentos difíceis. Embora muitas pessoas acreditem que precisam se sentir bem para depois agir de forma positiva, na prática acontece o contrário. O comportamento influencia diretamente os sentimentos. Ao sorrir, movimentar o corpo, ouvir uma música alegre ou adotar atitudes positivas, a mente começa a responder a esses estímulos, reduzindo a tristeza e a ansiedade. Da mesma forma, quando a atenção é direcionada para aquilo que está funcionando bem, para as pequenas conquistas e motivos de gratidão, os problemas deixam de ocupar todo o espaço mental. Esse treino diário de pensamento e ação positiva não elimina as dificuldades da vida, mas muda a forma como elas são percebidas, tornando-as mais leves e fáceis de enfrentar. Não esperar gratidão das outras pessoas é uma atitude essencial para evitar frustrações e preocupações desnecessárias. Muitas vezes, ao fazer um favor ou agir com bondade, criamos a expectativa de reconhecimento, retribuição ou ao menos um agradecimento sincero. Quando isso não acontece, surge o sentimento de injustiça, mágoa e desânimo. O problema não está no ato de ajudar, mas na expectativa criada em relação à reação do outro. Ao fazer o bem apenas pelo prazer de fazer, sem esperar nada em troca, a pessoa se liberta desse peso emocional. A verdadeira satisfação passa a vir do próprio ato e não da resposta alheia, tornando a bondade uma fonte de paz interior em vez de decepção. Existem poucas fontes maiores de tristeza na vida do que ter que trabalhar todos os dias com algo que se odeia, pois o trabalho ocupa uma parte enorme do nosso tempo e da nossa energia. Quando a pessoa não encontra prazer no que faz, cada dia se torna um fardo, aumentando o estresse e as preocupações. Por isso, sempre que possível, é importante buscar uma atividade que esteja alinhada com seus interesses e habilidades, mesmo que isso exija coragem para seguir um caminho diferente do esperado pelos outros. No entanto, quando mudar de trabalho não é uma opção imediata, tornar-se mais organizado pode fazer uma grande diferença. A desorganização gera tensão constante, sensação de atraso e perda de controle, enquanto a organização traz clareza, eficiência e reduz significativamente o estresse, tornando o dia a dia mais leve e suportável. Aprender a relaxar e descansar antes de chegar ao esgotamento é fundamental para manter a saúde, a produtividade e o equilíbrio emocional. O cansaço profundo muitas vezes não vem do esforço mental em si, mas do acúmulo de emoções negativas, como ansiedade, tédio e estresse prolongado.
Quando a pessoa ignora os sinais iniciais de desgaste e continua se pressionando, as preocupações se intensificam e o rendimento cai. O descanso regular interrompe esse ciclo, permitindo que o corpo e a mente se recuperem antes de atingir um ponto crítico. Ao incluir pausas conscientes, momentos de relaxamento e recuperação na rotina, é possível trabalhar melhor, sentir-se mais disposto e reduzir drasticamente as preocupações, provando que descansar não é perda de tempo, mas uma estratégia inteligente de vida.